E você vem com a gente, participando através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Vai deixando seu like aqui no canal do YouTube. Vamos começar falando pelo São Paulo. Vamos abrir o programa desta quinta-feira falando do tricolor paulista. O Morumbi que voltou a viver uma noite de Libertadores, como sempre, muito especial. Mas o jogo não foi fácil. Foi sofrido, foi na marra, foi na raça, mas deu São Paulo Futebol Clube contra o Cobresal do Chile. Muito boa tarde para você, Vampeta. Tá aí, pressão enorme em cima do Thiago Carpini, mas ganhou alguns dias aí de respaldo o Carpini com essa vitória de ontem. Será que ganhou, Vamp? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, Bruno, boa tarde a todos, né? Ganhou um respiro, né? A gente sabe que se o São Paulo tropeçasse um empate, ou até mesmo uma derrota, né, para um clube aí que não tem a mínima expressão assim dentro da América do Sul, principalmente numa competição como a Libertadores. A gente tá falando de São Paulo tricampeão do mundo, tricampeão da América, né? Estádio lotado, mais de 50 mil, o Carpini sendo pressionado, que eu acho injusto, eu acho errado, eu acho que tem que ter tranquilidade. A gente vê um clube aí, Pedro, que é o, sempre olhando assim, né, o Manchester United, né? Joga a Premier League, tá fora da Liga dos Campeões, um clube um dos clubes que mais investe, o treinador lá não consegue caminhar o holandês e não é essa versão. O Carpini chegou, não tem nem 3 meses de clube, né? Conseguiu quebrar um jejum de vitórias dentro da Arena do Corinthians, ele é o treinador. Ele ganha a Supercopa do Brasil, né? No Campeonato Paulista caiu num grupo que o São Paulo fez ponto pra caramba, uma das equipes que mais pontuou, mas seguido ali por Novo Horizontino e Mirassol, né, Bruno? São Bernardo, né? Muito ponto, tudo bem. O último minuto contra o Ituano. O próprio Corinthians perdeu do Ituano também. O estadual é para você ter uma base boa para começar a Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Injusto, acho que a diretoria tem que dar um respaldo maior, uma proteção maior. O torcedor São Paulino entender também. É um cara novo com objetivos e ideias boas. Eu vi, depois do jogo, Caleri, todo mundo dando entrevista, mais defendendo o treinador do que falando da própria partida, né? Sim. 3 pontos dentro da tabela, tá ali, né? Perdeu do Talheres na estreia, mas fez o dever de casa diante de uma equipe que não vai classificar. Essa equipe vai estar fora. O Cobresal. Eu sempre ouvi falar no Cobreloa, lá atrás. Rival do Cobresal. Bem lá atrás. Então deixa o Carpini trabalhar em paz. O município protege o cara. O nosso presidente Casares. Belmonte. Acende o charuto, chama o Carpini, Belmonte. Protege dessa retaguarda. Os jogadores. Cruz. Os jogadores ontem, você viu? A coletiva de 5 jogadores ontem passando ali na zona mista, tudo falando em proteção ao Carpini, né? Então, quer dizer, deixa o cara trabalhar em paz, que tem muita coisa pela frente. O torcedor São Paulino também dá paz pro cara, pô. Chamaram o nome do cara ontem, foi vaiado, tudo. Deixa o homem trabalhar em paz. Todo lado do Carpini. Olha só, hein? Vampeta bancando o Carpini aqui. Bancando assim, que eu gosto. Agora, se os caras lá gostam que estão tropeçam, é diferente. Eu deixaria o cara trabalhar em paz. Deixa o cara trabalhar em paz. O cara é um dos treinadores que está surgindo novo aí. Com certeza, dá o tempo. Deu cara. Pra ver que o elenco gosta dele. Pô, Pedro, sabe, o cara não tem 3 meses. Assim, é o começo, tudo é um começo difícil para todo mundo. Sim. O São Paulo Dorival, a gente viu aqui, foi ganhar na antepenúltima rodada fora de casa, né? Fez o dever de casa. E por cada Copa do Brasil. Se não é a Copa do Brasil, não sei nem se o Dorival começa essa temporada. E hoje o Dorival é treinador da seleção brasileira. O Caleri ontem falou, no ano passado o nosso time não era de fazer assim jogos tão vistosos, né, bonitos. E aí ele defendeu o Carpini, disse que leu um monte de coisa no Twitter. Quantos gols São Paulo perdeu ontem? Hoje a gente podia falar aqui que... Vários, um caminhão. Poderia ser 5. 5-0, mais ou menos. A bola não entrou. Perdeu muitos e muitos gols e aí aquela coisa, né? O torcedor vai ficando impaciente, o time vai ficando também mais nervoso, o gol não sai. Mas deu São Paulo, hein? André Silva, que vem entrando muito bem nesse time do São Paulo. Entrou bem contra o Talheres, entrou bem ontem, foi premiado com um gol. E o Caleri, que é um jogador que parece que já joga no São Paulo há uns 20 anos. Tamanha identificação, a raça dentro de campo. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A sua avaliação desse São Paulo do Carpini, que conquistou a primeira vitória na Libertadores da América. Bruno Prado. Bom, a vitória é importante porque perdeu o primeiro jogo. Então precisava vencer e é o time mais fraco do grupo. Então um tropeço ontem ia complicar bastante a vida do São Paulo. No outro jogo
Teve o empate Barcelona e Tajeres, né, em Guayaquil. Né, o Tajeres começa bem com 4 pontos. São Paulo tem 3, o Barcelona tem 2. Né? São os times que vão brigar pela vaga. O Cobresal tem 1 ponto, mas não vai brigar, é um time mais fraco. Não foi uma grande partida do São Paulo. O São Paulo sofreu bastante. É aquela coisa também, se faz o gol no primeiro tempo e teve chance de fazer, seria um jogo mais fácil. Mas não fez, perdeu oportunidades e aí ficou um jogo tenso, né? Porque o gol não saía, o tempo ia acabando. O Cobresal chegou a ter uma oportunidade boa no segundo tempo, que o Rafael apareceu bem. 2 vezes, né? 2 defesaças. 2 defesas, foi lá no mesmo lance praticamente. E conseguiu a vitória. O São Paulo, a maioria dos jogos não foram bons. São poucos jogos, são 16 apenas na temporada. A maioria dos jogos não foram bons. O time pode jogar mais, deve jogar mais. Tem problemas também de contusão, tem vários aspectos que influenciam. Claro que o trabalho do Carpini pode ser melhor, mas aí é a questão da diretoria confiar. Os jogadores deixam bem claro que gostam do trabalho e a diretoria, se ela acredita que o trabalho pode melhorar, que o Carpini pode fazer um trabalho melhor no São Paulo, tem que bancar o cara. E aí vão dizer, eles estão bancando porque estão mantendo, mas até acho que é uma questão de proteção a eles. Se a diretoria acredita no trabalho, e por enquanto ela vai mantendo, seria importante se manifestarem mais diretamente, publicamente, porque o Carpini tem uma grande rejeição de torcida. Muitas vezes rede social se comporta de uma maneira, a torcida de arquibancada de outra maneira, mas nesse caso ele tem rejeição tanto do cara que fica na rede social quanto dos que estão na arquibancada. Então seria importante sim, se a diretoria acredita que é um trabalho que pode funcionar mais para frente, pode melhorar, colocar a cara mesmo publicamente. O Carpini é um cara novo, então seria interessante o Casares chegar publicamente e dizer, não só manter, claro que quando ele mantém ele está dando um aval, mas por essa situação de grande contestação, seria importante o Casares chegar e falar. O próprio Muricy, que é um cara que é muito forte para o público, para a torcida, então seria importante, né? Por isso que sempre fica essa dúvida, eles estão mantendo, ok, mas será que eles confiam mesmo? Vão manter? Por exemplo, não ganha sábado no Fortaleza, eles confiam e vão manter? Então seria importante, se eles acreditam que o trabalho vai melhorar, que o técnico é bom, que o técnico é uma questão de tempo, chegar e publicamente colocar a cara ali, porque ele é um jovem e a pressão externa é bem grande. Parece que internamente ele tem apoio, mas externamente, a cada jogo que o São Paulo não vai bem ou tropeça, a pressão é muito grande em cima dele. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos ouvir a palavra do técnico do São Paulo, Carpini. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Uma estreia no Tajeres na Argentina, onde qualquer plano de jogo que você faça com 3 alterações no primeiro tempo não tem mais plano de jogo. Até o que você pensou para o segundo tempo não tem mais função nenhuma, porque tudo se modificou. E a gente esperava, até pelo que foi apresentado, no mínimo 1 ponto na Argentina. Eu acho que era merecido, porque o São Paulo, mesmo jogando fora de casa com todas as dificuldades, terminou com chances de gol contra um fortíssimo adversário. Então, criou-se aí uma expectativa interna e uma frustração também nossa e por parte do torcedor por esperar que o São Paulo estreasse com uma estreia, e para isso que a gente trabalha. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Tá aí a palavra do Thiago Carpini. A verdade é que o São Paulo, Vamp, ele venceu, mas não convenceu, né? Não foi aquele futebol vistoso. São Paulo até em um determinado momento do jogo, lembrou o Bruno, sofreu uma pressão do possante Cobresal e dentro do Morumbi não pode, né? Era jogo pro São Paulo vencer e vencer bem o Cobresal. Estamos no mês de abril, né, Pedro? E aí o Carpini falou, né? Perdeu jogadores importantes como o Lucas para esse jogo, Rafinha, o próprio Éder Rato. Você pega aí a temporada, né? Acabou alguns estaduais do país, os principais estaduais, né? Já se foi, campeão paulista, Palmeiras, Flamengo, campeão carioca, Atlético Mineiro, campeão mineiro, Grêmio, campeão gaúcho. Assim, o Atlético Paranaense, campeão. Desses times todos aí, o Atlético Paranaense está bem na Sul-Americana, 2 goleadas. O Atlético Mineiro ganhou 2 jogos, né? Tomou 6 pontos, mas com sufoco ontem. Foi difícil. Teve chance até de golear, mas fez o jogo ficar difícil. O Flamengo vai fazer o segundo gol contra o Palestino aos 84 do segundo tempo. O Grêmio, campeão gaúcho, eu não sei falar, 7 vezes seguido. Como é que fala?
7 vezes? Hepta. Hepta. Se 6 é hexa, né? Hepta. O Grêmio é essa porra aí. Então ele quer conseguir 8 ano que vem. Maior festa no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro. Não conseguiu. 2 derrotas na Libertadores. O todo possante Inter, que é da província de São Pedro, que o nosso querido Pedro está sofrendo um pouco, né? Empatou ontem com aquele time caro. Como é o nome do time? Que eu nem sei da Sul-Americana. Real Tomaiapo. Eu só fico olhando quem vai tropeçar, Bruno, contra time ruim que a gente nunca ouviu falar. Aí você pega o São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo, fez seu dever de casa. Poderia ter goleado, poderia, pelas chances que criou. No Maracanã, o Flamengo também. Só que terminou os 3 pontos. 3 pontos vale na tabela. Olha o São Paulo lá. O São Paulo agora tem 2 jogos fora de casa. Né? Tem que somar pontos aí. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. O próprio Palmeiras, cara. Palmeiras aí que tem um trabalho sólido com o Abel, com tudo. Palmeiras perde o primeiro jogo da final pro Santos. No segundo jogo ele reverte, mas não foi aquele negócio sobrando uma sobra. Não. É mais um trabalho consistente. O Palmeiras que beirou a perder o time do Papa. O Palmeiras era pra vir com uns 3-0 de lá. Veio com 1-1, somou 1 ponto, foi campeão paulista. Tá tudo aí, tudo ok. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. No fim da bola a gente viu aí essa quarta de finais, né? A Liga dos Campeões. Aí sim. Aí é o fim da bola. Real Madrid e City, 2 seleções. Tem mais... Esses 2 times é mais forte do que qualquer seleção. Você vê um jogo contra o Barcelona e parece até que é outro esporte, mas mas quando a gente fala tudo futebol. Mas quando a gente fala contra o esporte, se você pegar o City e mandar convocar a seleção da Espanha, a seleção brasileira, a seleção da Itália, a seleção da França, o City é mais forte. Primeiro que treina todo dia junto, segundo que tem os melhores de cada posição. Sim, pode pegar de vários países. De um. Então, quer dizer, ainda não é o fino da bola. O torcedor que lotou o Morumbi é aquele mesmo torcedor que estava comemorando a Copa do Brasil, torcedor que estava comemorando há menos de 2 meses aí. Supercopa lá foram para Minas Gerais comemorar lá no Mineirão. Um pouco de paciência com o Carpini, pô. Quando chegou teve essa empolgação, né? Porque venceu a Supercopa, quebrou o tabu em Itaquera. E no Campeonato Paulista fez ponto pra caramba. O grupo do São Paulo fez bastante ponto, cara. Não foi um grupo fácil. São Paulo fez a 3ª melhor campanha na primeira fase. O Novo Horizonte na 4ª e São Bernardo na 5ª, né? São Bernardo acabou eliminado. O grupo do São Paulo o time do grupo do São Paulo fez bastante ponto. Então um pouco de paciência, porque estamos no mês de abril, está começando agora, acabou os estaduais. Os estaduais acabou, não tem nem uma semana. E teve também uma parada aí para a data FIFA, né? Quase 2 semanas, mais a eliminação no Campeonato Paulista, que deu ao São Paulo mais alguns dias aí de preparação e de descanso. O torcedor não vê essa evolução toda no time do São Paulo. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O São Paulo venceu o Cobressal, mas foi suado, hein, Flávio? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos. O elenco do São Paulo perde gols debaixo do gol toda hora, né? Eu vou muito naquela do que o Guardiola fala. Minha obrigação é fazer a bola chegar. O cara fala, o Haaland tá fazendo gol. Eu falo, tá chegando pouca bola nele. Só chegaram 10 no último jogo, então a culpa é minha, eu tenho que fazer chegar mais bola. Ontem o São Paulo perdeu 6 ou 7 gols inacreditáveis. Se os caras não têm capacidade para meter a bola para dentro do gol, a culpa não é do técnico. Eu não estou eximindo o técnico de responsabilidade. Até tem uma ou outra responsabilidade. Mas a maior é do cara que não tem capacidade de meter uma bola para dentro do gol. Um jogo tranquilo, em casa, contra um time muito fraco, que não foi violento, nada, tranquilo. Você chega na cara do gol e chuta em cima do goleiro. Chega na cara do gol e chuta pra fora. Mete na trave. Pô, aí é azar? Não é azar, não. É incompetência mesmo. Ou é nervosismo, eu não sei. A verdade é que o time demonstrou incapacidade. E aí, culpa é do treinador? Não dá, né, gente? Aí é simplório demais. Mais fácil demitir o treinador? Talvez. Mas ainda bem que o São Paulo não fez essa opção. Porque aí querer enganar. Vai vir outro e vai ter os mesmos problemas. Os caras vão continuar tendo dificuldade para botar a bola para dentro. Os caras vão continuar tendo dificuldade para dominar uma bola e dar um passe curto daqui no Vampeta, eles não conseguem acertar. Isso não é culpa do treinador. O mínimo que se imagina é que um time de futebol que disputa uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, seus jogadores saibam dar passes de 2, 3 metros de distância. São Paulo errou vários ontem. Então a culpa do treinador mas é limitada. No meu modo de entender, o que mais fala é a história dos 3 zagueiros. Tem muita gente questionando essa formação de 3 zagueiros. Não quer dizer que do cara, contra um adversário fechadinho. O Guardiola joga com 3 zagueiros e o time dele me parece que é um pouco ofensivo. Eu falei no Canelada, já viu o Guardiola entrar com 4 zagueiros. Não com 3, com 4 zagueiros. E toda hora boletar dentro da área, toda hora no jogo Ferrarese. Terça mesmo.
Jogaram Akanji, Stones, Rubem Dias e Guevardiol. E me parece que não é muito cômodo jogar com o time assim. Os dois alas foram direto pro fundo. Mas claro que é um jogo também mais aberto, né? Não é um jogo igual o de ontem. Mas não dá nem pra o São Paulo falar. pegou um adversário frágil, o mais fraco do grupo, e um adversário retrancado. Ficou todo mundo lá atrás. Dizer que eles fizeram uma retranca espetacular. Foi um time fraco, como você falou, né, Pedro? Errando passe também. Não tinha saída de jogo, dava bicão pra frente, a bola batia e voltava. Então, realmente, sabe, é a limitação do São Paulo. Então, e mesmo assim, o Cobressal chegou no gol do Rafael no segundo tempo, hein? Rafael fez 2 defesaças. Então, não é esse o problema. Você sabe, você mete 2 caras abertos pelo lado, você sobe os volantes, você sobe, um dos zagueiros sobe o tempo inteiro. Você chega com um monte de gente lá na frente, né? Então, não quer dizer que você tem uma... Simplesmente, quando você põe 3 zagueiros, você garante que os seus alas vão ser extremamente ofensivos. Você faz 1, 2, eles podem ir pro fundo, como aconteceu. O Igor Vinícius foi pro fundo toda hora. Chegou o tempo inteiro. Aí cruza a bola. Os caras não têm capacidade para botar a bola para dentro do campo, para dentro do gol. O Ramos Rodrigues, ele joga parado. Então, você tem que botar gente para correr por ele. E quando ele pega a bola, sim, ele sabe o que fazer. Óbvio que sabe o que fazer. Isso todo mundo sabe. Mas ele é um cara que não é participativo durante o jogo. Então, sabe, tem um monte de limitações do time. Não dá para você achar que devia ganhar melhor do Cobressal. Devia. Pergunta para os jogadores que perderam os gols. Dá para virar 2-0, 3-0. Aí poderia ser 5, 6. Ué, se cria um monte de oportunidade. No momento que cria, a culpa do treinador já fica bem menor, né? Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos ouvir o Thiago Carpini. Falou sobre essa pressão toda. Chegou a ser vaiado ontem nas arquibancadas do Morumbi. Bruno Prado destacou. Não é unanimidade na rede social nem na arquibancada. O Carpini fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu me sinto respaldado, senão não estaria aqui, né? Eu vivo aquilo que eu vejo, eu vivo o meu dia a dia, eu vejo quem me dá respaldo, que é a diretoria do São Paulo e principalmente o meu grupo. Eu acho que foi a melhor semana de trabalho nossa. O André está aqui, ele pode ser testemunha disso. O tamanho do compromisso desses caras, o tamanho da grandeza deles entenderem o momento delicado que o São Paulo vive, né, por uma sequência de resultados ruins, a eliminação do Campeonato Paulista, que a gente também ficou muito chateado, assim como o nosso torcedor, é muito compreensível. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E às vezes as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade. Eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira e principalmente o meu grupo. Hoje, com tamanhas as dificuldades, eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29%, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, que eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo. São 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde.
Perfeito, tá aí a palavra do Carpini. Flávio, ontem, durante o Canelada, você trouxe a informação de que o Carpini ganhou um respiro depois dessa vitória contra o Cobressal, não é, Flávio? Mas eu espero que seja uma confirmação dele como treinador do São Paulo. Porque se for assim, no jogo o São Paulo estreia contra o Fortaleza, né? Sim. Não é garantia que vai ganhar do Fortaleza. Aliás, cá entre nós, o São Paulo não é melhor que o Fortaleza. São Paulo é do mesmo nível do Fortaleza. Mesmo nível. Está no mesmo pacote. A gente, pelo menos na minha cabeça, temos Flamengo e Palmeiras numa prateleira, numa segunda fica o Atlético Mineiro, com boa vontade, toma a parte o Internacional pelo elenco que tem, né? Sim. E depois vem um bloco de times. E o São Paulo está nesse aí junto com o Atlético Paranaense, com o Fortaleza. Está mais ou menos por aí, é o que eu imagino. Botafogo. Sim. Então, se o São Paulo não ganhar do Fortaleza, vai demitir o Carpini? Aí não dá para trabalhar. Desse jeito não vai. Você tem que entregar todo dia. Não vai ser assim. O elenco de São Paulo é limitado. O elenco de São Paulo é elenco médio. Elenco médio, quando tá num dia ruim, complica. O elenco bom, quando tá num dia ruim, ele vira um time médio, ele consegue se virar. Um elenco fraco, como o de São Paulo, quando tá num dia ruim, não entrega. O elenco de São Paulo, na verdade, não é fraco, ele é médio. O elenco médio, num dia ruim, ele fica ruim. E aí é complicado. Aí você não tem muito de onde tirar. O time tem que ajudar o treinador, mas para isso você precisa ter individualidades. E o São Paulo tem individualidades que jogam abaixo do que aqueles determinados jogadores nessas mesmas posições dos outros times. Então, é difícil ficar. Agora, se o São Paulo manteve, olha, o técnico é o Carpini, não eternamente, é óbvio, né? Mas dá um tempo, não, você vai trabalhar no São Paulo, pelo menos até o final do primeiro turno. Aí deixa o cara, ele vai perder, ele vai ganhar, ele vai ser surpreendido em algumas ocasiões, vai surpreender em outras. Ele é um treinador de um bom nível que dá para encarar tranquilamente o restante da temporada. Ele é inferior ao técnico do Corinthians? Não. Ele é inferior ao técnico do Botafogo? Não. Ele é inferior ao técnico do Vasco? Eu acho que não. Aí você começa... Tem alguém disponível no mercado? Exato, perfeito. Tem alguém melhor que ele, muito melhor que ele disponível no mercado? Não. Então, sabe, a não ser que você considere, vou trazer o Filipão, fazer uma experiência, vou trazer o Filipão, aí é outra coisa. Mas aí já deveria ter feito antes.